você que acompanha mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Vamos conhecer mais uma história, mais um trabalho envolvendo aí o setor do cacau. E para conversar com a gente aqui hoje já está conectado o Thales Rocha. Thales, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Virgínia. Thales, vamos lá então. Para a gente manter a tradição aqui do nosso podcast, eu vou te pedir para você se apresentar aqui para a nossa audiência, contar um pouquinho sobre quem é você, em nome de qual empresa que você fala. Conta um pouquinho para a gente. Ótimo. Então, eu me chamo Thales Rocha, sou engenheiro agrônomo, sou diretor e fundador da TFR Consultoria Agrícola. TFR é uma empresa especializada em consultoria de cacau, né? Eu sou filho de cacauicultor, sou a terceira geração, né? Então, meu avô era cacauicultor, meu pai é cacauicultor, e eu herdei também essa parte da cacauicultura. E comecei a trabalhar tecnicamente com cacau ali em meados de 2014, onde eu buscava melhorar a produção da lavoura lá de casa. Então, quando eu entrei na escola de agronomia, vi alguns processos que já se fazia em outras culturas que estavam mais tecnificadas e o cacau ainda com baixa tecnificação. Então, a partir daí, eu mergulhei, né, um pouco mais na cacauicultura, tecnicamente, buscando produzir as tão sonhadas 200 arrobas por hectare, né, 3.000 quilos na época, e ali começou o sonho. Então, a gente começou na área lá dos meus pais em 2014, uma área pequena, de 5 hectares. Depois, em 2015, tive o meu primeiro cliente e ali, a partir de 2017, a gente conseguiu chegar na produtividade. A gente começou na lavoura com 30 arrobas por hectare, foi desenvolvendo o trabalho, ela subindo gradativo. E em 2017, a gente conseguiu nossa primeira alta produtividade, que foi 204 arrobas por hectare, pouco mais de 3.000 quilos, né? Nesse meio tempo, a gente fundou a empresa, o CNPJ, propriamente dito, e começou a expansão. Hoje, a gente atua em 9 estados brasileiros com cacau, em 4 biomas, sendo os biomas tradicionais Mata Atlântica e Floresta Amazônica, e agora com especialidade muito grande na parte de áreas não tradicionais, sendo o semiárido e cerrado, né, que a gente começou trabalhos ali a partir de 2018, e hoje a gente vem nessa frente de implantações de áreas em larga escala em ambientes não tradicionais. E Thales, para a gente conhecer um pouquinho mais a sua história, onde que fica a produção da sua família? Ótimo. A área da minha família, ela fica localizada no Vale do Jiquiriçá, é uma cidade chamada Jiquiriçá mesmo, né? Leva o nome do vale, por conta do rio Jiquiriçá. Ela está na BR-420, que liga a BR-101 a 116. Então, ela fica entre Jaguaquara ali e Santo Antônio de Jesus, tá? Bem próximo do Baixo Sul. Te dá uma referência mais próxima à cidade de Valença ali, que é um ponto turístico que muita gente conhece, que é a parte do litoral. Muito bom. E Thales, me fala uma coisa, terceira geração, né? Quando que você descobriu que você gostaria de ficar no campo e mais do que isso, né? Manter a tradição com o cacau. Como é que foi quando você tomou essa decisão? O primeiro que o cacau, ele é uma paixão, né? O cacau apaixona, é uma cultura apaixonante. Então, desde cedo, a gente é acostumado já a começar a ajudar a família nos trabalhos, né? Então, desde cedo ali você já começa a ir na lavoura, ajudar a pegar um fruto ali, aqui, e vai crescendo dentro da lavoura. Então, eu cresci praticamente ajudando o meu avô, meu pai, principalmente na lavoura de cacau. Porém, como a gente era de família de pouca renda na época, a gente começou a estudar para querer sair, sonho de prestar concurso, né? Ter um emprego fixo. Então, comecei a estudar, estudei nível técnico. Depois disso, comecei a estudar para concurso e nesse meio tempo passei na faculdade de agronomia. Então, assim, eu já gostava muito da cultura do cacau, porém, nessas cidades pequenas não tinha muito espaço para trabalhar tecnicamente com cacau.
Então você tinha que buscar sair da região para ter um trabalho com um nível maior, né, em relação à remuneração. Então eu fui estudar agronomia em 2013 e não pensava que ia voltar a trabalhar com cacau, apesar de ser apaixonado pela cultura. Se tinha ali naquela época ainda, que era uma cultura de gente quebrada, desculpa falar assim, mas por conta da entrada da vassoura lá na década de 80, ainda refletia na cultura de cacau nessa época de 2012, onde a gente estava num novo salto da cacauicultura. E a partir daí comecei a trabalhar num grupo de estudo na universidade com algumas multinacionais que tinham muita experiência em culturas no Vale do São Francisco, principalmente uva e manga. Então foi onde eu vi o nível de tecnologia aplicada na uva e manga e quis trazer para o cacau. E não pensava em voltar a trabalhar com cacau, né? A princípio eu pensava em ajudar minha família a melhorar a renda, e ali se criou a metodologia, vi que funcionava muito bem, e a partir daí a gente começou a trabalhar essa metodologia pensando em fundar a empresa, né? Então voltei, imergi na cacauicultura de novo, e hoje trabalhando no que gosto é muito, muito gratificante. Então ali a partir de 2014, né, como eu falei, comecei a mexer tecnicamente, voltei de novo para a lavoura, só que agora desse amparato mais técnico, e veio funcionando. Então a gente teve a lavoura dos meus pais, depois o nosso primeiro cliente, em 2016 foi ganhando mais cliente, e aí a gente foi crescendo no Brasil. E Thales, quais que foram as tecnologias que você viu lá na uva que você acabou migrando aí para o cacau? O que te chamou a atenção na época? A gente se ouvia falar pouco, né, no emprego da parte de bioestimulação. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em bioestimulação, um nome até bonito, né, mas nada mais é do que estímulo da planta usando bases hormonais. Então a manga, a uva, eles trabalham muito em cima disso, né? Então foi uma grande revolução, principalmente no Vale do São Francisco, o emprego de bioestimulantes e bioativadores, né? Principalmente por conta de altas temperaturas, melhorar pegamento de fruto. Então eu comecei a ver aquela tecnologia ingressar dentro da fisiologia da planta. Então eu vi que dava para potencializar o cacau com aquilo e também o nível de nutrição que eles faziam, né? Então trabalhando com nutrição parcelada, né, adubações bem fracionadas, trabalhando por fase, com nível de fertilidades altos, e a uva no Vale do São Francisco tem uma história muito bonita também. As primeiras áreas, quando ingressaram lá, tinham uma baixa produtividade, então produzia cerca de 8 toneladas por hectare. Hoje você tem uma média de produção acima de 50 toneladas e áreas produzindo até 70 toneladas. Então, se eles conseguiram isso na uva, se eles conseguiram na manga sair de 15 toneladas com a média de 45, há um caminho a ser trilhado para o cacau também, usando essa base de tecnologia. Claro que o manejo é muito importante, né? As coisas básicas de fazer cacau, a correção, a adubação bem feita, escolha de material genético, e veio essa bioestimulação para dar um plus. Então foi daí que eu comecei a introduzir isso no cacau. Então melhorando principalmente o pegamento de fruto na planta, né? Aumentando a quantidade de frutos por planta para atingir altas produtividades. E Thales, me fala uma coisa, 3 gerações, a gente sabe que o produtor, quando tem essa questão da sucessão, né, passando de geração para geração, ele acaba ficando muito tradicional e às vezes resistente a algumas mudanças, principalmente nessa questão de aplicação de tecnologia, mudança de algum manejo, enfim, como é que foi quando você levou isso lá para sua família? Eles aceitaram de boa implementar essa nova ação ou você teve um trabalho? No começo é sempre com complexo, né? Um pouco complicado porque é uma quebra de paradigma. Então você jovem, vendo ali que seu avô fazia de um jeito, seu pai seguindo aquele mesmo jeito, e você chegar
e mudar de ponta cabeça o que ele estava fazendo, é claro que não é aceito de uma hora para outra, né? Então, quem bateu firme o pé foi minha mãe. Então, a gente, através de minha mãe, conseguiu o acesso, né? Então, minha mãe chegou firme, não, vamos fazer, vamos apoiar. Realmente, se é isso que ele quer fazer, vamos ver se dá certo. E aí a gente começou. Meu pai ainda ali, sem querer aceitar essa mudança, mas aos poucos fomos introduzindo e vendo que dando certo. Mas entre quebrar essa barreira totalmente foi mais de 2 anos, né? Para se conseguir fazer na lavoura inteira, por exemplo. Então, a gente começou com uma parte, com 1 hectare, fazendo aquele tratamento, e depois foi evoluindo. Mas você tem um choque de realidade quando você traz uma coisa muito nova, né? Principalmente coisas que não se ouviam falar. Sim. E Thales, me fala uma coisa sobre essa expansão para as outras áreas, né? Como é que isso aconteceu? Nós temos 2 biomas ali que são tradicionais do cacau, mas tem 2 que o pessoal está de fato ali empenhando e gastando bastante energia para mostrar que é possível fazer cacau nessas áreas com produtividade e qualidade também, que chama bastante atenção, né? Mas como que aconteceu essa expansão aí para vocês? Pois é, dentro da minha empresa, a gente começou, na verdade eu nem pensava que a gente ia crescer esse ponto, né, de atuar a nível nacional. Então, o sonho nosso era atuar ali em nível local, nas cidades mais próximas, e graças a Deus, pelo bom trabalho que a gente vinha executando, a gente começou a acessar clientes médios, né, então assim, a gente começou com pequenos produtores, trabalhando com 5, 10 hectares. Ali depois de 2016 a gente começou a trabalhar com área já mais expressiva, 100 hectares com clientes, e a partir dali a gente foi criando network, né? E dentro disso, o seu Antelmo, né, a história do Cerrado, do cacau no Cerrado, deve muito a ele também. Seu Antelmo me encontrou num grupo de WhatsApp, onde tem vários produtores e consultores no Brasil na parte de cacau. E ele me convidou para fazer um trabalho aqui na área em Barreiras, na verdade no município de Riachão das Neves, em 2018. Né? Então, pus o pé aqui a primeira vez em 2018. Então, a curiosidade de conhecer o cacau aqui na região. Né? Hoje eu até resido aqui em Barreiras, né? Mudei para Barreiras em 2019 por conta desses projetos para desenvolver a tecnologia. Então, primeiro foi conhecer, então, o que tinha de diferente nessa região e se realmente o cacau ia dar certo aqui, que é uma quebra de paradigmas, altas temperaturas, baixa umidade, região não tradicional, né? Um período muito seco, cultivos a pleno sol em larga escala. Então, essa foi a dificuldade de entender no momento o que é que funcionava aqui para ir na expansão. E hoje a gente pode falar que a região do Cerrado em si, com um pedaço do semiárido, vai ser um polo produtor muito importante de cacau daqui a alguns anos. A gente estima aí que nos próximos 10 anos tenha uma grande produção de cacau nessa região. Hoje já se tem uma tecnologia mínima para fazer expansão, né? As áreas mostrando alta precocidade, produtividade, uma qualidade na amêndoa um pouco diferenciada das regiões, né, por conta do clima e também por ter baixos índices de defeitos causados principalmente por fungo, né? Então é uma região assim de certa forma diferenciada, né? Cada região tem sua particularidade, né? Uma vai ter uma qualidade, outra vai ter uma dificuldade. E aqui pela qualidade em relação principalmente à topografia, e permite fazer em grandes áreas planas, e começou essa corrida aqui para difusão e tecnologia de implantação nas áreas não tradicionais. Thales, dos 4 biomas, qual que é o mais complexo para se produzir cacau hoje? Com certeza os dois biomas, cerrado e semiárido. Tá. Né? Porque o grau de dificuldade ele é maior, primeiro porque se conhece pouco, né? Apesar de parecer novo, as primeiras áreas implantadas na região não tradicional em semiárido foi há 20 anos atrás, né? Começou com 2 pesquisadores,
da CEPLAC, inclusive, introduzindo nessas áreas não tradicionais, e começou a se evoluir na parte de pesquisa. Mas você imagina que o sul da Bahia tem mais de 200 anos de cultivo de cacau, né? Então tem uma larga história ali, um vasto conhecimento. Então aqui era muito novo. Qual a principal dificuldade desse ambiente? É que nem toda variedade de cacau, nem todo material genético aceita essas altas temperaturas. Por quê? Porque ele começa a germinar precoce a semente no fruto, inviabilizando a comercialização dessa semente seca depois, né, que vira a amêndoa de cacau depois de seca. Certo, a gente estava falando aqui sobre os materiais genéticos, né? Isso. A dificuldade em relação de alguns materiais genéticos suportarem essas altas temperaturas e baixa umidade. Então, é a principal dificuldade desses ambientes não tradicionais, são variedades que se adaptam a esse ambiente. Então, hoje, para cultivo em larga escala, a gente pode falar que tem 2 materiais que se pode plantar com segurança nesses ambientes, que é o PS319 e o CCN51, tá? Então, para quem vai começar a cultivar cacau nessas regiões não tradicionais, a escolha do material genético correto, ela é muito importante. Por quê? Porque você já pode sair errado no projeto, né? O projeto já nascendo errado com base na escolha da variedade. Então, por conta dessas temperaturas altas aqui e umidades baixas num período do ano, né? Aí em torno de 4, 5 meses aí de alta temperatura e baixa umidade, a gente tem essa questão de germinação precoce e também formação de frutos um pouco menores do que na região tradicional, fora do período chuvoso. Então, você também tem diminuição do tamanho de frutos, principalmente no segundo semestre, tanto no cerrado quanto no semiárido, que isso pode dificultar um pouquinho a parte da produtividade. Então, você tem que compensar em um número de frutos maiores para poder atingir essas produtividades, tá? E Thales, você trouxe para a gente essa possibilidade que a gente vai ver essas 2 regiões, né, se tornando aí uma potência na produção. Os produtores rurais hoje dessas áreas, eles já entenderam essa oportunidade que o cacau está trazendo e mais do que isso, né, o setor de pesquisa aqui do Brasil também já entendeu essa necessidade, talvez, de se estudar a criação de novos materiais, de novas variedades? Bem, né, a parte privada ela sempre sai na frente, né? Por conta da velocidade, meio errando, acertando, mas ela sai na frente e vem abrindo caminho para justamente dar oportunidade dos órgãos públicos ir chegando para juntar forças, né? Então, hoje a gente tem parcerias com universidades, com o próprio órgão de pesquisa do cacau, que é a CEPLAC, né, junto com o Ministério de Agricultura, aqui próximo da gente, fazendo trabalhos em relação tanto teste de materiais genéticos, tanto observar também esse comportamento desses materiais aqui. Então, trabalhando também parte de nutrição, né, correção de nutrição para esses ambientes. Como falei, como é muito novo, tem muita coisa que melhorar, então alguns materiais genéticos desses exigem nutrição diferente, então já tem sim o apoio tanto da parte pública, né, já se tem um apoio aqui, começando parte de pesquisas, quanto da parte privada também. Temos empresas ajudando nessa parte de pesquisa aqui. Então, com certeza vai alavancar aí no futuro essas produções de cacau aqui, né? Então, lembrando que é uma cultura perene, por ser uma cultura perene, esses testes de novos materiais genéticos, ele leva um pouco de tempo, né? Então, para você atestar que um material genético vai funcionar nesse ambiente, a gente tem que observar aí entre 6 a 8 anos. Então, é uma coisa que leva algum tempo, né? Na nossa base aqui, em parceria com produtores, a gente tem área aqui com 36 novos materiais genéticos, né, nesse ambiente. Novos, assim, alguns já conhecidos em outros ambientes, outros realmente são materiais novos que estão sendo observados e alguns já mostrando um potencial, né? A gente já tem plantas aqui
de alguns desses materiais que já estão com quase 4 anos. Então já dá para ver algum potencial desses materiais, mas ainda tem que se observar por um pouco mais de tempo para poder atestar que esses materiais com segurança conseguem produzir aqui nesse ambiente. Mas o futuro, então, ele promete ser muito promissor, Thales, é isso? Olha, eu digo assim, não só para cacauicultura em áreas não tradicionais, mas para cacauicultura em geral em si. Então, assim, a gente vive um excelente momento para a expansão da cacauicultura no Brasil, né? Primeiro, por conta das características do Brasil. Então, o Brasil ele tem esses benefícios de segurança, segurança jurídica, segurança ambiental. Então, assim, com todos os problemas ainda que se fala que o Brasil tem, mas ainda é um país que dá segurança a investidores, está investindo aqui no Brasil. E outro, pelo momento que a cacauicultura ela vem passando. Então, a gente está um bom momento desde a pandemia. Então, a gente tem ótimos preços desde 2020, né? E esse ano aí batendo preços recordes, a gente conseguindo em preço na arroba, que seja na tonelada, preços históricos, né? Chegando a próxima R$300 a arroba de cacau, isso é muito bom para quem cultiva, deixando uma margem muito boa. E que a gente começou essa nova geração aí em relação a novos materiais genéticos que estão vindo, né? Algumas empresas aí já desenvolvendo novos materiais genéticos vão vir para o mercado. A introdução de tecnologias na parte de mecanização evoluiu muito na cacauicultura nesses últimos anos, principalmente esses últimos 5 anos. Então, parte de quebradora de cacau, parte de fermentação, de secagem, essa parte da automação, ela foi muito bem desenvolvida em cima da dificuldade que a gente vive no país hoje para a agricultura, que é a questão de disponibilidade de mão de obra. Então, teve que haver na cacauicultura esse desempenho aí em relação a mecanizar, a melhorar essa mecanização. E isso vem sendo muito importante para a cacauicultura em geral, quer seja nas áreas tradicionais ou nas áreas não tradicionais. Lembrando que cada ponto, né, uma área vai ter uma vantagem e desvantagem, então dá para se cultivar e se ter altas produtividades e uma boa rentabilidade, independente aí do bioma que você esteja cultivando. Muito bom. Thales, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação. Já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes, sempre que tiver alguma novidade ou algum assunto que você acha interessante trazer aqui para a nossa audiência. Sinta-se em casa. Volte sempre. Eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite e já deixo aqui, já fico à disposição, né, para se quiser debater mais algum tema desse, destrinchar algum tema em relação à cacauicultura hoje no Brasil. Estou aqui à disposição de vocês. Portanto, então, estivemos aqui com o Thales Rocha, que falou com a gente sobre cacau, expansão da cultura do cacau no Brasil. A gente tem um futuro aí muito promissor. A pauta que o Thales trouxe hoje vai ao encontro de tudo que a gente tem ouvido falar com as lideranças do setor, e a gente precisa, de fato, virar essa chavinha e olhar para o cacau com mais cuidado, porque tem muita oportunidade. Lembrando que o cacau também é uma fonte interessante de recuperação de áreas degradadas, então está sendo utilizado também para ajudar nessa recuperação de algumas regiões produtoras agrícolas do país, e tem muita coisa para acontecer. E a gente continua aqui no nosso podcast do Grão à Barra, acompanhando tudo muito de perto para te ajudar na tomada de decisão e te atualizar com tudo que tem de mais novo e o que vem acontecendo nesse mercado. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o Sol de Ex-Companhia e até semana que vem.